trabalhamos esse termo. Derivada aqui, aí a derivada fica aqui, vezes FMI, e depois esse cara é a derivada desse. Agora vamos trabalhar esse termo aqui vai ficar mais IG, comutador de ANI, vamos colocar ANI com FMI. É esse termo aqui. Agora vai ficar um termo aqui, mais IG, com mais IG vai ficar menos G2, ANI, comutador, ANI, FMI. Certo? Vai ficar menos G2, comutador de ANI, ou comutador de ANI com FMI. E depois, claro, tudo trocando o Mi com Mi embaixo. Trocando todos os Mi's com Mi, só onde está aqui embaixo, porque esse FMI em cima ficou invocado. Ali é FMI. Aonde eu vejo? Lá em cima. Aqui. Não, embaixo. Aqui. Ficou IG. Não, isso aqui está ligado com isso aqui, né? É, IG, ANI, não, é com DNI, DNI é FMI. Esse termo aqui. Mais IG, ANI, computador, com DNI, FMI. Tá certo, obrigado. E depois menos G2, ANI, vamos ver se eu errei nada. Então ficou DNI, DNI, FMI, mais IG. Derivada do A vezes o F, mais IG, A derivada do F, tá? Mais IG, A derivada do F, menos G2, A, menos G2, ANI, só para isso. Claro, agora tudo menos aqui de pedaço. Então vamos ver o seguinte, vamos pagar, vamos botar esse. Vamos botar logo agora essa parte. Então vai ficar aqui. Agora tudo trocando Mi com Ni na parte de lá. Vai ficar menos DNI, DNI, FMI. Menos IG. DNI, ANI, FMI. Menos IG, ANI, DNI, FMI. Depois menos IG e O FMI não muda. Oi? O FMI não muda. Pela estrutura da expressão, o FMI fica parado. A gente não mexe nele, só fala DNI. Então ficou menos IG, ANI, DNI, FMI. E aqui vai ficar mais G2, ANI, FMI. Acabou. Agora está tudo fechadinho. Então, bom, claro, esse termo aqui a gente já viu. DNI, isso aqui, esse termo é igual a esse. DNI igual a DNI. Então, esse termo aqui cancela esse termo aqui. Vamos ver se tem mais algum tipo de cancelamento. Esse termo aqui, IG, DNI, ANI, menos IG, DNI, ANI. DNI, ANI, menos DNI, ANI. Vamos ver isso aqui. Vamos ver se a gente pode escrever isso aqui. Como sendo DNI, ANI, menos DNI, ANI. E comutador de ANI com ANI. Entendeu? Os termos que estão fazendo. Esse termo aqui. Então, esse termo aqui é linear em G. Né? Esse termo aqui é ANI. Esse termo aqui, o que tem a ver esse termo aqui? Ó. Esse termo aqui tem a Mi aqui, esse termo aqui tem a Mi aqui. Agora, esse termo aqui é DNI, FMI. Esse aqui essa é a mesma coisa, né? Menos, aqui está DNI, então os termos são iguais, né? Você não fez besteira aqui. Quando a gente subtraiu esse, subtraiu esse, trocando ANI com ANI, tá certo? Depois subtraiu esse, trocando ANI com ANI, subtraiu esse, trocando ANI com ANI. Então, esse termo aqui
IG, AMI, DMI, FMI, aqui menos IG, AMI, DMI, FMI. Então esse termo aqui parece que está indo embora com esse. Então deve ter alguma semelhança nesse termo aqui. IG, AMI, DMI, FMI. Menos IG, AMI, DMI, FMI. Então esse termo aqui foi esse aqui. Tá certo. Depois, esse termo aqui, aí aqui sim, esse termo aqui fica, não tem nada a cancelar, porque eu vou pensar o seguinte, se eu trocar, quer dizer, o Mi e o Mi são contraídos, né? Se eu chamar esse cara aqui de Mi, vamos pegar esse termo, só dar uma trabalhadinha. Como os índices Mi e Mi estão contraídos, eu poderia fazer o seguinte, chamar esse Mi de Mi e esse Mi de Mi. E aí eu chamo esse Mi de Mi e esse Mi de Mi. Só renomeei índices, está certo. E aí, F de Mi é menos F de Mi. Eu boto, porque agora eu uso a assimetria, isso aqui dá um sinal mais. Então eu vou mais IG, DI, AMI, F de Mi. Então esse termo aqui parece que justamente se soma com esse aqui. Esses dois termos aqui estão se somando. E aqui vamos ver o que eu posso fazer. Aqui eu tenho um termo de ordem G2 aqui e um termo de ordem G2 aqui. Deixa eu ver. Que a gente tem problema, pode acontecer. A gente poderia talvez melhorar o seguinte aqui. Esse computador aqui de AMI, ele talvez possa usar aquela identidade de Jacob. AMI, FMI, fica AMI, FMI, tá? Certo? Tá. Eu vou usar a identidade de Jacob. AMI, isso aqui vai ficar MI, FMA, tá certo. MI, F, tá certo. FA. Talvez eu possa usar a identidade de Jacob aqui na tela. Aí eu vou produzir. Vamos fazer o seguinte: se a gente usar, só vamos fazer um teste aqui. Se a gente usar a identidade de Jacob, a identidade de Jacob diz que ABC mais BCA comutador, né? Quer dizer, a identidade de Jacob é A comutador de B com C, mais B comutador de C com A, mais C comutador de A com B, igual a essa identidade de Jacob, né? ABC, BCA, CA. Então, se a gente usar a identidade de Jacob aqui, é como se fosse esse, mais esse, mais esse igual a zero. Então eu posso substituir esse comutador aí, usando a identidade de Jacob, eu posso substituir isso tudo aqui por menos G2. Então, AF vai ficar ABC, BCA vai ficar ANI, aí vai ficar o comutador de F de Mi com ANI. Então, ABC, BCA, CA, vai ficar menos G2, F Mi, ABC, BCA, CA, ANI. Então, pela identidade de Jacob, a gente pode escrever esse termo aqui dessa forma aqui. Por que isso pode ser, de uma certa forma, útil? Pelo seguinte: esse cara aqui está me dando um comutador que tem um FMI, tá? Não está certo. Então, esse termo aqui, tá certo. Esse termo aqui é esse. Claro, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Aí a gente vê se a gente começa a criar algum par aí, seria o seguinte: tem Mi, AMI, comutador de AMI. Então, eu posso pensar o que? Esse termo aqui, tá? A gente vai começar a juntar essas coisas aí, tá certo? Beleza. Vou fazer o seguinte, então deixa eu fazer a mesma coisa. Então, peraí, vamos fazer o seguinte, para evitar problema, a gente vai fazer o seguinte. Bom, esse termo aqui já cancelou. Só para não fazer muita confusão. Esse de baixo ali funciona. Vamos ver. Deixa eu ver lá. Esse aqui.
Esse menos G2 ali. Deixa eu vou lá chegar. Deixa eu fazer chegar. Então tá. Aí esse termo que está aqui. Não cancela pelo seguinte, porque quando eu trocar isso aqui, pá, eu ganho um sinal menos. Aí aqui fica mais, vai ficar igual a esse termo então, né? É isso que você está dizendo, né? Deixa eu ver se eu trocar, né? Então, se eu trocar esse cara com esse cara aqui, vai ficar o comutador de ANI, e aqui, esse comutador aqui é menos. Esse aqui, ANI, FNI. Então esse aqui ficaria um sinal mais. Então esse termo cancelaria esse que você está dizendo. Tá. Beleza. Depois sobraria esse termo aqui. Esse termo aqui não tem parceiro, né? DNI, ANI, lá, tá certo. Entendi, pode ser, então você vai fazer o seguinte aqui. A gente fez essa identidade de Biano aqui, então a gente produziu esse termo com sinal menos, tá legal. Só que esse comutador aqui é justamente menos esse. Então se eu trocar esse, a ordem que vai ficar, a mi, f, mi, isso vai ficar mais. Eu deve cancelar com esse aqui, tá certo? Aí sobra esse termo, sobra esse termo, sobra esse termo. Então vamos ver se vamos fazer o seguinte, vou seguir essa. Então vamos fazer o seguinte, para não fazer muita confusão, vou fazer o seguinte, se eu precisar reconstituir esses termos, eu tenho esse termo aqui ondulado, vai cancelar com esse termo aqui ondulado. Porque por essa observação, aqui está fixo. Mas se eu trocar esse com esse, o comutador é antissimétrico, aí ganha um sinal mais. Aí fica igual a esse termo aqui, vai ficar ANI com FNI. Então vai cancelar, esse com esse cancela. Nós estamos desenvolvendo esse lado aqui, tá bom? Isso que a gente está fazendo. Deixa eu apagar isso aqui. A gente já começar a fazer aquela que sobrou para cá. Deixa eu fazer o seguinte, para a gente não perder nada. Vamos botar, vai ficar aqui no meio. Então, botar assim, vai ficar no meio. E nós estamos desenvolvendo isso, do comutador de DNI com DNI. Nós estamos calculando isso aqui, comutador de DNI com DNI, FNI. Isso aqui é DNI J. É isso que nós estamos calculando. É isso que nós estamos fazendo. E aí eu estou desenvolvendo só o lado esquerdo. Então tá, vamos desenvolver, vamos pegar tudo que sobrou aqui do lado esquerdo. Então, sobrou aquele primeiro termo lá. I, G, DNI, ANI, FNI. E aí sobrou esse termo menos IG. DNI, ANI, FNI. Esse termo, né? IG, DNI, ANI, FNI, menos IG, DNI, ANI, FNI. Tá legal. E aí agora sobrou esse termo, que é menos G2. FNI, comutador ANI. Vamos fazer o seguinte aqui. Então vou botar esse termo para cá. IG, vou botar esse IG, fatorar esse IG aqui. Fatorando esse IG, então vou fatorar esse IG global. Tem um IG global que eu estou fatorando, não vou escrever não. Então vai ficar DNI ANI, botar assim, DNI ANI, menos DNI ANI. Isso tudo com FNI. Certo? Esse comutador aqui, então peguei. Estou fatorando esse IG. Então, para eu fatorar esse IG, aqui tem G e G. Então, para eu fatorar esse menos G2, é mais IG vezes IG. Isso é menos G2. E aí eu vou fatorar esse IG aqui, junto com esse aqui e com esse aqui. Então, o termo que me sobra aqui é mais IG FNI, comutador de ANI com ANI. Que eu posso trocar, isso aqui, eu posso trocar. Então, esse segundo termo aqui, eu posso escrever como sendo menos IG, comutador de ANI, Vou trocar a ordem do comutador. ANI, comutando com FNI. Tá, isso aqui. Peguei esse
cara como tem coisa, aí ganha um sinal menos. Tá certo. Então esse termo aqui tem menos. Esse termo aqui, eu posso botar esse menos aqui na frente, eu posso botar um menos aqui, um mais aqui. Então, basicamente, o que nós estamos tendo é, esse sinal menos aqui agora é global. Ó, menos aqui e menos aqui. Então, isso tudo está me dizendo que eu fatorei menos IG. Então, isso tudo ficou menos IG. Aí ficou assim, do lado de dentro, dmi, ani, menos dmi, ani. E aqui, mais IG, eu fatorei esse menos aqui. Ó. Eu botei esse menos aqui. Sobrou esse IG aqui, mais IG, comutador de ani com ani. Tudo isso, comutador com F mini. Então, isso aqui. Está juntando tudo. Agora, isso que está aqui, nada mais é do que F mini. Então, no final do dia, o que eu estou ganhando é o comutador de F mini com F mini. Mas qualquer objeto comuta com si próprio. Então, esse computador aqui é identicamente assim. Porque eu tenho F mini, F mini. Quer dizer, um objeto comuta sempre com si próprio. Uma matriz comuta com si próprio. Então, esse lado esquerdo aqui é zero. Nós só usamos assim, identidade de Bianchi e coisas, definição aí do que é o F mini. Então, esse termo todo, esse esforço todo aqui, era para a gente obter zero. Então, mas o que é importante é a conclusão disso tudo. Qual é a conclusão disso tudo? A conclusão disso tudo é que nós estamos dizendo que a derivada covariante de Gauge, dni, da corrente de matéria Mi é igual a zero. Ou seja, a derivada covariante, né? Eu posso escrever isso aqui, campo de matéria, MiA é igual a zero. Então, essa corrente aqui é covariantemente conservada. Isso aqui é uma conservação covariante. Tá? Porque isso aqui é a derivada covariante. Então, a equação, a conservação, a corrente de matéria é covariantemente conservada. Quando eu digo corrente de matéria, não significa que só tenha matéria, que não possa ter campo de Gauge. Claro que pode ter campo de Gauge, é só lembrar, quando a gente pega, por exemplo, campo escalar, quando a gente tem um campo escalar, em Young-Mills, a corrente de matéria é φ' dmi-φ. Então, a corrente de matéria, ela pode ter campo de Gauge, porque eles podem estar na derivada covariante da matéria. Mas o que a gente está dizendo é que essa corrente de matéria, ela não é exclusivamente a corrente de Gauge. O que nós dizemos é assim, tem duas leis de conservação, que é a lei de conservação covariante, que atua na corrente de matéria, que é esse lado direito da equação. O que a gente tem é isso aqui, dmi, f mini, de forma matricial, igual a j mi, ou dmi, f mini a igual a j mi a. Então, essa corrente que está aqui, é a corrente que foi derivada pelo princípio variacional, atuando no lagrangiano de matéria. Mas o lagrangiano de matéria, ele contém campo de Gauge por causa das derivadas covariantes. Quando eu pego o lagrangiano de matéria de Dirac, ele é psi barrado i, gama mi, dmi, psi. Então, o lagrangiano de matéria contém campo de Gauge, está dentro da derivada covariante. Então, quando eu falo corrente de matéria, não é a corrente exclusivamente. Ela tem campo de Gauge, mas é a corrente que, se eu zerar os campos de matéria, ela desaparece. Agora, tem uma outra corrente que nós vimos no início, que é a corrente total. A corrente J-mil total, ela é a corrente de Young-Mills, que era F, ABC, quer dizer, a corrente total, ela era F, ABC, A, Mi, B, F, Mi, C, mais a corrente de matéria, MiA. Então, essa corrente aqui é que é conservada no sentido estrito.
Essa corrente aqui é estritamente conservada. Então, essa corrente aqui satisfaz a essa condição aqui, DI, JI total. J total, NiA igual a zero. Então, a corrente total é que é conservada no sentido estrito. Agora, a corrente de matéria é a corrente conservada no sentido covariante. Certo? Essa discussão que eu queria chamar a atenção. Dá um intervalinho aí para nós. 5 para as 4, até 4 e 5. 10 minutinhos de intervalo e a gente retoma aí para ir até as 5 horas, tá bom?